Deus tem uma palavra também para nós, que eu considero que vai ser muito rápida e simples, não sei, Deus também tem liberdade aqui, graças a Deus pelo Espírito. Está em Salmos 61, Salmos 61, amém? Abra aí, Mateus, aleluia. Eu vim para cá cedo orar pelos pedidos, cedo entre aspas, né? Já era quase 11 horas, que eu vim para cá orar um pouco pelos pedidos, orar pelo culto da noite, orar aqui, né? É importante. E tem uma Bíblia ali, eu sentei e abri bem nesse salmo, comecei a ler. E comecei a perceber que Deus queria falar algo para nós nesta noite através desse salmo. Guardei ele ali na mente e fui orar mais, né? A parte da tarde. Temos que orar porque nós temos que discernir o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar, o que Deus quer liberar para a sua vida. É uma palavra profética. O que é a palavra profética? A palavra de Deus para nós, nesta hora, nesse dia, para esse momento, para a sua necessidade de hoje. Amém? Esse é o nosso Deus. Semana passada foi tremendo, passou, já recebeu. Hoje é outra coisa, é novidade de vida para nós. Deus é eterno, Ele nunca se repete, não se preocupe. Vamos passar a eternidade toda conhecendo a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, a palavra profética, só de começar a ler, eu já imaginei, puxa, eu creio que a igreja está em batalha. Se nós estamos orando por esses nomes, eu estou orando, eu entendo que eu estou em batalha por causa desses nomes. São muitas pessoas, é muita coisa, não é brincadeira orar por elas. Orar por elas todo dia, vocês não entendem o que é isso. E se você também está orando, provavelmente deve estar enfrentando batalha. Mas amém, graças a Deus por isso. Porque isso significa que está dando resultado. Creia nisso. Irmão, não fique triste nas tribulações, foi Paulo que disse. Paulo falou, não se entristeça nas tribulações, se alegre com elas. A tribulação te ajuda a ter perseverança, ter fé, ter confiança, lutar, aprende a lutar. Como é que você vai aprender a lutar? Não é na guerra? Não é para a guerra? O Brasil nunca, pelo menos, não é um país de guerra, né? Não é um país que está acostumado com guerra, ou é? Sim ou não? Quando fala de guerra, ninguém já começa a tremer. Porque não estamos acostumados com guerra. Não temos isso no nosso currículo. Ou seja, nós não sabemos lutar, irmão, essa é a verdade. Nós não sabemos lutar a guerra. Não é como a Rússia, esses lugares que tem guerra desde sempre. A Israel, meu Deus. Israel, desde o início, é guerra para todo lado. Não é à toa que é um dos exércitos mais temidos, mais bem preparados do mundo, é Israel. Porque eles costumam lutar. Costumam estar em luta. Então, meu irmão, você está em luta, você está aprendendo também. Você está entendendo o que é pagar preço por alguém, por uma alma. Mas não se preocupe, Deus tem um escape para a sua vida. Amém? Quem crê que Deus tem uma palavra para a sua vida hoje? Aleluia. Glória a Deus. Continua nessa sensibilidade, tá? Não distrai, não. O Espírito Santo ainda está movendo e vai continuar na palavra. Diz assim, vou ler até o 4 só 4 versículos hoje. Ouve, ó Eterno, a minha súplica, e entende e atenda a minha prece. 2. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra, clamo a ti, com o coração abatido. Coloca-me a salvo sobre a rocha mais elevada e inexpugnável. 3. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma fortaleza diante do meu inimigo. Possa eu morar sempre sob tua tenda e abrigar-me à sombra das suas asas. Abrigar-me. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que me chamou a atenção foi o versículo 1. Ele diz assim: ouve, ó Eterno, a minha súplica e atenda a minha prece.
O salmista está orando para que a oração dele seja ouvida. Ele está orando para a oração dele. Você entendeu isso aí? Ele está orando a Deus para que a oração dele seja ouvida. O que isso mostra? Que ele ora para tudo. Tudo é oração. Eu oro para a minha oração. Eu oro para que eu ore, e eu oro para que a minha oração seja ouvida. Existe a oração para que eu ore. Senhor, me abençoe, que eu ore mais. É uma oração. Para que você ore mais. Senhor, que eu não me perca nas coisas do mundo, mas continue orando. Que eu não desista de orar pelas pessoas, porque está difícil, parece impossível, parece mesmo. É a batalha espiritual, eu já falei sobre isso. O diabo quer mostrar o quê? Que tem gigantes, que tem não sei o quê. Você vai se abater? Igual os espias? Você vai ser como Josué e Caleb, que vai ver o poder de Deus, em vez de ver gigantes. Por maior que seja o gigante, creia que Deus é maior do que ele, sim ou não? O que a Bíblia diz? Maior que está em mim do que está no mundo. Seja lá o que tiver no mundo, seja lá o que tiver no sobrenatural, no submundo, sei lá onde, você carrega algo maior. Engraçado, né? A gente tem falado tanto sobre isso, sobre identidade, sobre o que você é, filho de Deus. Deus está mostrando para nós, como igreja, que nós não somos uma igreja apenas de campanha. Porque tem igreja que é só campanha mesmo. As pessoas são rotativas. Elas vão lá, recebem o seu milagre, some, igual um terminal. Um terminalzão aí, que a pessoa vai, entra, passa na catraca, recebe, e lancha, come e vai embora. Deus está nos mostrando para você, para mim, para a igreja de Deus. Quem é você em Deus? Você não é apenas um mendigo espiritual. Você é o filho que tem herança. É errado pedir coisas para Deus? Não, não é. Eu tenho a base bíblica para isso. O próprio Jesus falou, tudo coloque em petição ao Senhor. Ou seja, é errado não pedir para Deus. Isso é errado, pela minha visão bíblica. O errado é você não pedir, já que você é filho. Porque a Bíblia diz que você pedindo as coisas para Deus, você glorifica a Deus. Primeiro você põe confiança em Deus e não em você. Você coloca a confiança toda nele. Por isso você pede. Tem que saber pedir também, né? Tem gente que acha que Deus é o amuleto dele. Não é assim. Você é filho, você é dependente de Deus como soberano. Aí muda. Você tira a ideia de Deus um gênio da lâmpada, tira a ideia de Deus que me serve, né? Meu servo é Deus. Você tira isso da sua mente, do seu coração, e entenda que você é dependente de Deus, Ele como soberano sobre a sua vida. Amém? Aí sim vai ser diferente. Porque tem gente que acha que Deus é o servo dele. E a Bíblia diz o contrário. É nós que devemos fazer a vontade de Deus. Por quê? Devemos fazer a vontade de Deus porque Ele é mau, porque Ele nos obriga? Não, porque a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Devemos fazer a vontade de Deus porque a vontade de Deus é muito melhor que a sua. É isso que está falando. É muito melhor que a minha. É muito mais grandiosa. Porque Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. E tem todo o poder. Então a vontade dEle tem que ser melhor. E é melhor. O que Jesus fez na cruz ali, gente? Ele nos reconciliou com o Pai. Nos trouxe de volta ao Pai. Para quê? Para fazer novamente a vontade do Pai. Tirar a rebeldia que nos mata. É a rebeldia que nos leva a pecar e nos afasta de Deus. O que eu falei no comecinho da reunião? Quando eu comecei a orar. Que Jesus disse que era a videira verdadeira, que sem Ele nada podemos fazer. Irmão, nada é muita coisa. Foi Jesus que falou, sem mim nada vocês podem fazer. Ou seja, não podem fazer nada. Ou seja, sem Deus nós não somos nada. Nada. Mas Ele disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos, em mim vocês podem tudo.
desde que seja a vontade de Deus. Amém? Então este homem, o salmista, ora para a oração. Ele depende de Deus, ele confia em Deus, ele sabe que quando ele ora, Deus vai fazer. É a maneira que Deus escolheu de fazer, meu irmão, é pela oração. Tem gente que chora muitas vezes, pede ajuda e diz que Deus não está ouvindo, não está fazendo, não está acontecendo nada, mas deixou de orar. Se o caminho é orar e você parou, não vai acontecer mesmo. É o caminho, irmão, não tem jeito de escapar, de fugir disso. É oração, Jesus ensinou isso, os apóstolos ensinaram, Jesus orava a noite toda, madrugadas e madrugadas orando no monte, a Bíblia deixa claro isso. Ele saía para lugares afastados e ia orar. Quando você ora, você tem resposta, você tem clareza das coisas. As portas são abertas, Deus manda seus anjos. As coisas vão mudando. Eu sei que não é rápido, que as pessoas querem que ore uma vez e já acontece como mágica, mas não é. Não é como mágica. Às vezes tem que insistir. Já falei umas 3, 4 lições aqui, as passagens que Jesus disse sobre insistir com a oração. Foi o próprio Senhor que falou: insista que vai abrir a porta. É uma porta fechada, mas você fica batendo até que ela se abra. Mas eu bato, não abriu, então continua batendo até que abra. É assim. Mas claro, como é que o mundo está hoje? A pessoa não consegue esperar 3 minutos para fazer o miojo. Hoje tudo é uma correria, está todo mundo acelerado. É claro que não tem paciência de orar, é claro que não consegue esperar. Por quê? Porque isso já é o espírito do anticristo na terra. Tirando a fé dos irmãos, arrancando a esperança, esperar em Deus, acabou. Existe o esperar em Deus, existe o esperar em Deus. Tem pessoas que precisam esperar em Deus, não adianta. Se você não esperar, o milagre não vem. Você se frustra. Tem que esperar. Nós esperamos para nascer, não foi? Você nasceu antes da hora, eu nasci um pouco antes da hora. Mas tive que esperar, de qualquer maneira. Tem que esperar, irmão. Tem coisas que tem que se esperar em Deus. Mas nunca parar de orar. O salmista orou pela sua oração. Está orando pouco? Ora para orar mais. Está crendo pouco? Ora para crer. Diga para Deus te livrar da tentação. O próprio Jesus falou na oração do Pai Nosso: Senhor, nos ensina a orar. Ensina. Jesus, ensina a gente a orar. Ele ensinou. Pai Nosso, está lá. Eu tenho que ficar repetindo? Não, é a maneira, é o jeito, é a estrutura da oração que você vai pegar para ti, tá bom? E tem uma passagem que ele fala: não me deixe cair na tentação, até orar para não pecar. Já ora antes, vai esperar chegar na hora. Você vai esperar chegar a tentação para você tentar escapar? Já ora antes, irmão. Já ora antes, você não sabe amanhã o que vai acontecer. Senhor, não deixa cair na tentação, me livra da tentação, me desvia meu olho, desvia meu coração. Amém? Ore sobre todas as coisas. Você vai ver a vitória, a bênção, a comunhão. Amém? No 2. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra, clamo a ti com o coração abatido. Coloca-me a salvo sobre a rocha mais elevada. Irmão, a rocha mais elevada aqui já é Cristo. Nós sabemos que a rocha é elevada. Quem que é a rocha? Não é Jesus? Sim ou não? A rocha elevada, mais elevada, é Jesus. Ele é a rocha. Aqui já é um sinal de Cristo. Ele olha, eu clamo ao Senhor, meu Pai. Toda hora que eu preciso, que eu me encontro em dificuldade, toda hora que o inimigo vem contra mim, toda hora que parece que eu vou perder, parece que eu estou só, parece que não tem mais jeito, eu clamo ao Senhor. Eu busco na rocha mais elevada, Jesus. É esse o lugar que nós devemos correr. Aqui no 3 ele fala: o Senhor, o 3, tu tens sido o meu refúgio, uma fortaleza diante do inimigo.
Quem é que é a fortaleza? Quem que é a força diante do inimigo? Responde. Quem que é? Jesus, irmão. Jesus. Quer se fortalecer, quer ficar protegido? Vá para Cristo. Uma coisa estranha, todo salmo que eu leio, quase todo, 60 era mais ou menos assim, 61, 62, ele fala sobre o refúgio que é Deus. Ele fala, os inimigos tentam me cercar, eles vêm contra mim, mas eu vou para o meu refúgio. Eu vou para o Senhor, eu corro para Ele, eu espero nele. E o que a gente vê hoje é quando as coisas começam a ficar mais difíceis um pouco, a pessoa some da igreja. A pessoa some da célula. Você liga, não atende mais. Manda mensagem, não visualiza. Coloca o mandrake, que ninguém sabe se a pessoa vê, se não viu. Ninguém sabe quem é essa pessoa. Se ela está vendo, se ela não está vendo. Dá uma raiva desse negócio, não tem ideia. Como eu tenho raiva disso. A gente quer ajudar, quer falar, não sabe se a pessoa viu. Não é verdade? E aí a pessoa está com problema. Apertou, os demônios vêm, porque vêm. Não adianta falar que não vem, não tem isso. Vem sim. Tem gente que fala que não, que crente, o demônio não beira ele, não. Já escutei pastor falando isso. Se não beira é porque esse crente está desviado. Um crente de verdade é um alvo do inferno. Ele carrega a luz, ele carrega a presença, ele carrega o evangelho, ele carrega o testemunho. É lógico que ele é uma ameaça. Ele tem que ser uma ameaça. Ah, o diabo não mexe comigo, está desviado. Tem algo errado. Se não tem batalha, se o diabo não faz nada, você está com ele. Tem que ter sim. Aí a pessoa se afasta. Aqui está falando, olha, o meu refúgio é o Senhor, os inimigos vêm, me cercam, eu corro para a rocha mais elevado. Eu corro para Jesus, o socorro bem presente é o Senhor. A palavra de Deus. A pessoa está lá angustiada, meu Deus, eu preciso de uma resposta, ora. Às vezes a pessoa liga para mim, ou pede oração, eu acho que elas, pelo que parece, elas querem o quê? Que eu ore e venha um eis que te digo, um negócio lá do outro mundo, sabe, uma resposta. Eu sei que tem gente que Deus usa dessa maneira, né? Eis que te digo que eu vejo, que não sei o quê, e quer que dá a resposta da vida dela inteira. Não é o meu caso, tá, meus irmãos? Não é o meu caso. Deus não estou falando que é pecado nem nada, isso acontece, Deus faz isso sim, mas não é o meu caso, tem gente que espera isso. Mas o que eu vejo também? A pessoa só quer ouvir algo para ela ir fazer, ela não quer correr para Deus, ela não quer se entregar para Jesus, ela não quer ser de Cristo, ela não quer ser um filho, ela não quer ir para a rocha mais elevada que é Jesus. É lá que é a sua proteção. Eu posso orar aqui hoje com você, você vai se sentir melhor, é uma ajuda. Os dons, eu sempre falo, é uma ajuda para a sua vida. Está difícil, vamos orar. Deus ajuda, quebra algumas correntes, né? Liberta você ali, Deus mostra alguma coisa para mim, mostra para mim algumas coisas. Mostra demônios agindo, alguma coisa, maldição, quebra, te ajuda. Mas a sua proteção mesmo, olha o que está falando, o seu refúgio mesmo, é o Senhor, é nele, na palavra, na presença, na comunhão. É Ele, meu irmão, é Ele, não tem como. A proteção é dele, é por Ele, para Ele, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Então, o que Deus tem andado falando para a gente, pai? O que Deus tem falado para nós nesses dias? Você é filho. Acho que tem umas 5 semanas que vem essa palavra. Você é filho. Você não é um mendigo. Você não é um bastardo. Você não precisa viver desse jeito, abatido, derrotado. Não precisa. Basta você correr para o refúgio. Corre para Ele. O Senhor está com os braços abertos todo santo dia, esperando a comunhão. Não era assim que Deus fazia? 6 horas da tarde, Deus descia do céu. Deus vinha aqui.
A Bíblia deixa claro que Deus parava, Deus do universo, parava o que for, vou lá com Adão. É um compromisso que Deus... Você já parou para pensar nisso? Seja o que for que está acontecendo, Deus, 6 horas da tarde, estava aqui com Adão. E a gente não consegue, né, parar nada. O que pode ser mais importante que as coisas de Deus? Do que Deus vai fazer? Porque ele parava, seja lá o que for, para descer para falar com Adão. Mas nós não conseguimos parar de qualquer coisa para falar com Deus. Olha que coisa errada. Está certo isso? Essa relação está ruim, né? É voltar-se para Ele. É ter essa comunhão com Deus. Eu não consigo ouvir a Deus. Tem gente que fala isso, eu entendo. No início você tem que estar aprendendo ainda, escutar a voz de Deus, entender como é que Deus fala com você, como é que Deus traz resposta para a sua vida, através do Espírito, muitas vezes. Deus fala comigo no Espírito, mas tem gente que escuta Deus falando no ouvido, falando mesmo palavras. Tem gente que Deus fala em sonhos. Tem gente que Deus dá visão. Mas de qualquer maneira, meu irmão, se nada disso isso acontecer com você, Deus fala aqui, ó, na palavra dele. Já está aqui escrito, tudo que Deus falou está aqui. Ó. Em algumas Bíblias está até vermelho, quando é palavras de Jesus. Está em vermelho, está aqui. É o refúgio, meu irmão, minha irmã. A guerra está forte mesmo. É o fim dos tempos. A sua alma está em jogo. É por isso a guerra. É por isso tanta dificuldade. É por isso tanta informação. Tem um ditado... Porque tem lugares que tem a opressão mesmo do governo contra a igreja. É proibido a igreja. Tentou proibir no início, ali na época de Roma. Parece que quanto mais queimava cristão, mais multiplicava. Quanto mais proibia de pregar, mais a igreja pregava. Mais tinha poder sobre a igreja, mais tinha ousadia. Não para a igreja esse tipo de coisa. Engraçado, né? Dá mais força. Aí o diabo mudou a estratégia. Liberou. O que aconteceu na época? Quem lembra? Tornou-se a religião universal. Não, está liberadão. Piorou. Quanto mais liberdade, mais difícil parece ser. Porque agora os irmãos ficam presos em outras coisas. Não, depois eu oro. Uma hora eu vou ler a Bíblia. Mais tarde eu vou na igreja. E não faz. E vai só se perdendo. Perdendo o quê? O refúgio. Perdendo a fortaleza que é o Senhor. É obra do inimigo, irmão. É obra do inimigo. Pode perceber, irmão. Quando a pressão vem sobre alguém, a pessoa vem parar aqui, nessa cadeira aqui, assim, na frente. Ora por mim. Me ajuda. E canta, e ora, e chora, e faz campanha. Por quê? Pressão. Mas quando está na bonança, né? Cadê o fulano? Comprou um jet ski, está no lago, não sei das ondas, não sei o quê. Não aparece aqui mais não. E se ele não vem aqui, com certeza ele não está orando na casa, ele está fazendo um culto em casa. Não está não. Com certeza não está. O que é isso? Armadilha do diabo. Pressionou, ele fortaleceu. Não, então em vez de pressionar, vamos dar corda para ele sair de perto da presença de Deus. Então, irmãos, o que eu entendi hoje? Não sei se você entendeu comigo. Mas Deus está te falando o quê? Que tem um lugar seguro para você. E esse lugar não é um lugar qualquer. É a mesa de comunhão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra de Deus diz que Jesus venceu a morte, né? Venceu o diabo, venceu o mundo, só para nos dar vida eterna. Porque Ele já é a vida eterna. Ele fez isso por causa de você, por causa de cada um de nós. E tem gente que ainda não entende o amor de Deus. Tem gente que ainda não entende o amor de Jesus pela nossa vida. Esse é o amor. Esse é o amor. Se tornar homem, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou. Até se tornar um homem, ele teve que se esvaziar de si mesmo, da sua glória, do seu poder, para se tornar um como nós. E se tornou um como nós, mas servo do Pai. Ele se tornou servo, diz a palavra de Deus. Não foi um qualquer, foi um ser humano ainda servo.
E não foi só servo de Deus, a Bíblia diz que ele serviu a cada um de nós. Serviu com a sua própria vida, isso é servir. E tem pessoas que têm dificuldade de servir na igreja, tem dificuldade de servir no reino de Deus. Fala igreja não, que não é só isso aqui, é reino de Deus. O que eu estou falando aqui é para o reino de Deus, não é só para esse prédio. É reino de Deus. Jesus veio aqui servir e serviu com a sua própria vida. Nós devemos fazer semelhante, servir também. Servir com a nossa vida, servir com o que Deus nos der. Amém? Glória a Deus. Para terminar, o 4, ele diz: posso morar para sempre sob a tua tenda. Amém? É um desejo do coração do filho, permanecer na presença de Deus. Se você tem essa vontade, se você realmente quer, nada vai te impedir. Sabia? Às vezes, eu estava conversando até com a irmã Lara, teve uma moça que veio aqui, aceitou Jesus um certo dia, de quarta-feira mesmo. Veio umas 4 vezes, depois sumiu. E aí, vamos atrás, liga para ela, manda mensagem. Ela disse que vai vir, mas não vem, não sei o quê, nunca apareceu. Fomos atrás, né? Mas não apareceu, fazer o quê? Essa pessoa não quer, não adianta. Quando você quer, quando dentro de você ativa algo, é Deus que ativa, eu sei que é Deus. Mas quando ativa e você quer, aquilo se alinha com a vontade de Deus, você também está querendo, a mesma coisa que Deus está querendo, irmão, ninguém te para. Ninguém te para. Se está parando é porque a sua vontade está... como é que fala a Bíblia? Fala, o seu ânimo está doble. Você está lá e cá. Mas quando você está determinado, isso é fé também, nada te para. Eu lembro quando o pastor Jenner, que já foi daqui, né, muitos anos atrás, ele me evangelizava, tentava me levar para a célula, e na casa lá, que ele era líder, e ficava atrás de mim. E eu fugia dele assim, escapulia, dava o migué, dava o mandrake. E por quê? Porque eu não queria, irmão. Eu ia lá uma vez ou outra. Até gostava de participar, mas não queria estar lá. Mas aí as coisas apertaram, né? Como acontece com muita gente. As coisas apertaram e apertaram para valer. O negócio ficou sinistro, como diz o outro. Aí eu lembrei, né? Eu tenho um amigo pastor, eu vou lá na igreja. Eu quero alívio. A gente quer alívio, né? Mas Deus tem planos maiores. E aí, irmão, eu vim. E quando eu decidi vir, eu queria mesmo. As outras vezes eu não queria, ele me chamava e, não tenho dinheiro, não tenho carona, não sei o quê, não consigo ir, dor de cabeça, está chovendo, não sei o que lá. Mas quando eu determinei meu coração e realmente eu quis, acabou, arrumei dinheiro, vendi coisa, não importa. Vim andando da minha casa, eu vim andando na chuva, está chovendo e eu cheguei aqui todo molhado, igual um pinto molhado. Então nem aí. Por quê? Porque eu queria. Porque aí realmente despertou em mim a fé, a vontade. Por isso que eu digo, quando não quer, você pode fazer o que for, carregar no colo, não vai entrar no céu, porque eu quero. Quem tem que querer é a pessoa, quem tem que se arrepender é a pessoa. Eu não levo ninguém para o céu. A gente está aqui para ajudar, mas para que a pessoa tem que querer, a pessoa tem que vir, a pessoa tem que... Se não quiser, meu irmão, desculpa, lamento. Não tem jeito, tá bom? Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Vou orar primeiro por você. Depois a gente vem orar pelos pedidos.